Por causa da lealdade dos levitas no Sinai, eles deveriam ser recompensados. O Senhor tomou providências específicas para que eles vivessem no meio do povo a quem eles deveriam servir. Todos os israelitas deveriam certificar-se de que os levitas fossem atendidos. Dessa maneira, o Senhor queria que eles conhecessem claramente suas obrigações. Ao mesmo tempo, ser atendidos pelo povo era uma forma constante de lembrança para os levitas de sua responsabilidade em cumprir fielmente o trabalho em favor do povo. Eles deveriam ser espalhados entre todas as tribos de Israel, sendo testemunhas constantes para o povo do que significam fidelidade e santidade, e vivendo entre eles para ser parte de suas comunidades, compartilhando suas lutas, tristezas e alegrias para serem, na realidade, uma bênção para a nação. Eles não deveriam ser uma classe exclusiva, arrogante, de elite, separada da comunidade. Não! Eles deveriam servir e não ser servidos, exemplificando o significado do verdadeiro ministério em qualquer tempo e lugar. As cidades de refúgio deveriam servir de abrigo aos que fossem acusados injustamente de assassinato. Como não havia ainda um complexo sistema judiciário, cabia ao familiar de um assassinado fazer a justiça com as próprias mãos. E daí, caso houvesse erros em tais intenções de execuções, o acusado poderia fugir para uma daquelas cidades. Mas a fuga não garantia automaticamente asilo permanente. Não. Em alguns casos, seria um refúgio temporário até que o culpado comparecesse, ou o acusado, comparecesse em juízo perante a congregação. Isto é, até que os fatos do caso ficassem totalmente esclarecidos e fossem estabelecidos, O evangelho do perdão e da graça não significa que o crime, especialmente algo tão odioso quanto o assassinato, deva ficar impune pela sociedade. Que até um assassino pode se arrepender diante de Deus é realmente um assunto diferente. Qual sociedade pode funcionar se o crime não for castigado? O que vemos aqui é o modo de Deus se certificar de que um dos piores crimes, o assassinato, seja tratado com justiça. Nesse caso, então, a congregação inteira se envolvia no processo de julgar e livrar o inocente, ao mesmo tempo com o dever de executar caso fosse culpado, porque era feita uma distinção entre o assassinato premeditado, que acarretava a execução, e o homicídio involuntário, que atraía a absolvição, mas que, mesmo assim, estabelecia que o infrator deveria permanecer de volta na cidade de refúgio para a própria proteção dele e também para evidenciar a gravidade do fato, E é interessante porque ao longo do livro de Números, embora a gente tenha muitos exemplos da intervenção sobrenatural de Deus, o Senhor estabeleceu esse sistema de justiça para desenvolver no povo o senso de responsabilidade pela justiça, porque a questão era séria. Veja bem aí que um assassino não poderia ser morto pelo testemunho de uma só pessoa, que nesse caso poderia ser parcial e até mesmo comprada. O fato tinha que ser confirmado. Deus é justiça e misericórdia, meu amigo. As cidades de refúgio representam o refúgio que nós, como pecadores, podemos encontrar em Cristo. Ao longo da história, Jesus é o nosso refúgio. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos de como ele nos guiou até aqui. Amém?